Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, deputadas, galeria, telespectadores da TV Assembleia, internautas, funcionários desta casa, maranhenses. Subo hoje a esta tribuna, senhor presidente, para discorrer sobre o projeto de lei orçamentária enviado pelo governo do Estado a esta casa e que muito provavelmente será votado amanhã pela manhã. Eu considero essa peça uma peça de ficção científica. Não é nem uma peça fictícia, mas de ficção científica, porque a técnica usada para fazer esse projeto de lei só pode mesmo constar em filmes do imaginário de Hollywood. Se faz uma manobra, um exercício intelectual nesse projeto de lei, que é de ficar estarrecido. A verdade é que a situação das finanças do Maranhão vai de mal a pior. E começo a utilizar o exemplo, que não é meu, mas sim um estudo da Secretaria do Tesouro Nacional, que recentemente rebaixou a nota do Estado do Maranhão, a nota de bom pagador, que os estados e municípios, assim como nós, pessoas físicas, empresas, têm também vamos dizer assim, sua graduação de bom e de mal pagador. Então, o Maranhão, que tinha uma nota B como bom pagador, passou a ter a nota C, ou seja, mal pagador. O que isso representa? Com a nota C, o Maranhão agora não pode mais tomar empréstimo do governo federal e nem de bancos estatais. E foi isso, justamente isso, que a Secretaria do Tesouro Nacional fez. Rebaixou o Maranhão da nota B para a nota C. Por que isso ocorreu? Ocorreu principalmente porque a nossa poupança corrente, a poupança corrente do Maranhão, está insuficiente para conseguir arcar com os pagamentos das dívidas já feitas e muito menos com as dívidas que ainda possam ser adquiridas pelo governo do Estado. Então, o que o Tesouro Nacional está dizendo? O governo do Estado do Maranhão não tem capacidade para pagar as dívidas. Então, não pode contrair novas dívidas, novos créditos. Agora, pasmem, 51% de todo o investimento que é feito no Estado do Maranhão provém de recursos de crédito, de financiamento. 51%. Então, hoje, como nós temos a nota C, daqui a um ano, daqui a 6 meses, o governo do Estado vai ter, naturalmente, uma redução de 51% no nível de investimento. Poupança corrente destruída. E aí está a Secretaria do Tesouro para dizer. 2, elevação da dívida financeira, que vem aumentando a dívida do Estado. 3, resultado primário deficitário, como eu já venho avisando e alertando há mais de um ano atrás, que o resultado das contas do Estado do Maranhão estão deficitários. E está aí o resultado. E 4, o custo do regime previdenciário para o Tesouro. A Previdência, já disse 1 milhão de vezes, vou repetir novamente, está quebrada, todo mundo sabe disso, e nós vamos agora discorrer, mais tarde, agora aqui nesse grande expediente, sobre a mágica que o governo do Estado
quer fazer, está fazendo, está tentando fazer nesse projeto de lei para tentar camuflar a realidade do rombo da Previdência. Então, vamos seguindo. A questão da poupança corrente. Ora, a economia corrente caiu todos os anos, passando de 18,9% em 2014 para 16,3%, 14,7%, 11,3% e 9,2% nos exercícios de 2015, 2016, 2017 e 2018. Veja bem, em 2014, tínhamos uma poupança de 19%. E, em 2018, estamos até agora com algo em torno de 9,2%, menos da metade do que tínhamos em 2014. Esse descompasso é o que, de fato, explica a promoção dos cortes promovidos recentemente pelo governo do Estado. Então, não é novidade para ninguém o porquê que o governador está cortando as diárias dos policiais, não está pagando os fornecedores, está demitindo os terceirizados, está trocando os carros alugados por táxis e Ubers, simplesmente porque o governo está quebrado, como já disse há um ano atrás, que ia quebrar e que agora estou aqui, mais uma vez, afirmando e mostrando em números que o governo está quebrado. Muito bem. Por que quebra? Porque as receitas, diferente do que o governo disse que não aumentaram, as receitas, sim, aumentaram. Aumentaram bastante. Mas as despesas aumentaram mais do que as receitas. Então, se você aumenta as despesas mais do que as receitas, o que acontece? É só fazer uma conta muito fácil e muito simples. Você quebra, seja uma pessoa física, seja uma dona de casa, seja uma micro e pequena empresa, seja uma prefeitura, seja um governo, seja um país. Se você gasta mais do que você arrecada, você quebra. E é isso que está acontecendo. Aquela história de que o Maranhão deixou de receber 1,5 bilhão, mentira. Mentira, eu já vou logo dizer aqui, com números reais, o porquê que aquilo é mentira. Mas o que o governo não diz é que ele gastou muito mais do que ele arrecadou, o que é uma grande irresponsabilidade. Agora, por que gastou mais do que arrecadou? Aí nós temos que entrar aí nas questões políticas, eleitorais, de poder do governo comunista. É outra história que nós vamos discutir há pouco. Mas o que eu quero me ater aqui é simplesmente na questão dos números, a questão técnica. E contra números não há argumentos. Muito bem. Disse há pouco que as receitas cresceram. Está aqui, de 2014 a 2018, enquanto as receitas correntes cresceram 24,8%, ou seja, cresceram, as despesas correntes cresceram 39,7%. Então, houve um aumento das receitas, mas um aumento muito maior das despesas. Transferências. O governador Flávio Dino disse que foi maltratado pelo governo federal, pela crise, e que não recebeu dinheiro do governo federal. Mentira! Sobre o critério de receita bruta em relação a 2014, o Maranhão recebeu um adicional de 2,4 bilhões de transferências no período de 2015 a 2017. Descontadas as despesas com transferências constitucionais e legais efetuadas pelo Estado, esse valor foi para 1,8 bilhões. E lembro, mais uma vez, que parte dessa receita veio de um recurso aí mágico, que foi o tal do recurso da repatriação. Né? O governador que fala tão mal do governo Temer, foi salvo pelo governo Temer no ano passado, quando recebeu mais de 500 milhões de reais de um recurso que nem esperava, que era um recurso da repatriação. Agora, esse ano não teve o recurso da repatriação, e o governo está nessa situação que está. Muito bem.
Continuando, precatórios. O governador fala muito de precatórios. Mas eu tenho um dado muito interessante aqui sobre precatórios que consta na PELOA. Ao final de 2014, os precatórios posteriores a 5/5/2000, 9 anos, em situação de vencidos e não pagos, somavam 841 milhões. Em 2015, passou a ser de 877 milhões. Em 2016, 1 bilhão e 27 milhões. E em 2017, 1 bilhão e 261 milhões. Ou seja, governo caloteiro não está pagando os precatórios. Agora, e ainda vem a questão aí do decreto, que ontem foi bastante discutida a questão do decreto. Não, o governador não está sendo desobediente à lei, à justiça. Esse decreto foi só apenas uma questão legal. Não, de forma alguma. Estamos vendo aqui que os precatórios que legalmente o governo deveria pagar, tem prazo para pagar, não está pagando. Então, apenas vemos mais uma vez que o decreto que foi feito é justamente para reafirmar essas ilegalidades do governo. O governo não paga e não está nem aí para a justiça, não está nem aí para quem está devendo, simplesmente não paga, ignora e também ninguém faz nada. O Ministério Público devia também agir em relação a essas questões. Aí nós temos a questão das diárias, das passagens, das despesas de locomoção que o governo quer reduzir. Bom, eu já digo aqui de antemão, essa ação do governo de reduzir as diárias, passagens, despesas de locomoção, tudo bem, mas não vai resolver de forma alguma o problema, porque esse custo ele representa apenas 3% das despesas. Então, não adianta ele querer não pagar diária para policial, enfim, que nós já estamos numa situação precária no nosso Estado, de assalto de banco e violência crescente, e cortar o quê? 1% desses 3%? Não vai adiantar. Não é isso que vai salvar o Estado da falência no ano que vem. Nós estamos vendo, mais uma vez, uma máquina pública muito forte, carregada, uma alta carga tributária, que nós presenciamos essa semana mais um aumento. Nós estamos vendo um aumento de pobreza, que aí não sou eu que estou falando isso, é o próprio IBGE que está noticiando e divulgando que a pobreza do Maranhão aumentou. Nós vemos a qualidade de serviços públicos caindo, o PIB caindo, o desemprego aumentando. Então, não é um cenário muito promissor para a economia do nosso Maranhão. Uma questão importante que tem aqui a ser dito é a questão de duas empresas estatais do governo do Estado. Uma é o Itaqui, né? a EMAP. Nesta peça orçamentária, o governo ampliou as receitas do EMAP de 61,5 milhões em 2018 para 107 milhões em 2019. Nós todos sabemos que a EMAP só pode investir aquilo que é gerado dentro do porto, porque aquilo é uma concessão federal. E nós estamos presenciando, neste momento, um risco muito grande do governo do Estado perder a concessão do porto de Itaqui para o governo federal, porque está utilizando os recursos do porto que deveriam ser investidos, segundo contrato com a União, no porto, e está fazendo caixa para o governo do Estado. Então, nós estamos vendo aqui a continuidade dessa aberração, dessas ilegalidades do governo do Estado, o que é simplesmente uma
uma aberração nesta peça fictícia do governo do Estado. E aí nós vamos falar de outra empresa, que é a Caema. Dentro deste projeto de lei, consta um assunto muito sério que tem que ser debatido com a sociedade. A Caema, todos nós sabemos, é uma empresa que dá prejuízo. É uma empresa que depende dos cofres do governo do Estado para se sustentar. E o governo, em mais uma manobra, está tornando a Caema independente. Ora, como que o governo pode colocar a Caema como uma empresa independente se a Caema não tem como se sustentar, dá prejuízo o tempo todo? Nem que se quisesse vender a Caema, pagar para comprar a Caema, o governo não conseguia comprador, porque a Caema é simplesmente deficitária e tem um rombo muito grande, trabalhista, e uma dívida muito grande. Então, uma empresa que nunca, em um Estado sério, poderia se tornar uma empresa independente, a não ser numa peça fictícia do governador Flávio Dino, que aqui está, que será votada amanhã. Então, para justificar o aporte de recursos para a Caema, o governo inventa que vai fazer um aporte de capital na Caema, num valor de mais ou menos 160 milhões de reais. Agora, se esse valor não der para custear a Caema até o final, terá que se fazer um outro valor, um outro aporte de capital na Caema, o que daria no mesmo, porque a Caema não vive sem o governo. Então, por que o governo está fazendo essa jogada? Porque quer tirar a Caema de todas as responsabilidades da lei de responsabilidade fiscal. Quer tirar a Caema das despesas do governo, quer tirar a Caema do custo de pessoal do governo, das despesas com o pessoal do governo. Então, se faz essa jogada e coloca a Caema como independente, mas todos nós sabemos que a Caema dá prejuízo. Muito criativo essa peça aqui do governo do Estado. Outra questão, se coloca lá uma previsão de despesa para outros poderes, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Assembleia Legislativa, mas aí não consta, por irresponsabilidade, o impacto do efeito cascata do reajuste salarial concedido na esfera federal. Todos nós presenciamos na televisão que houve um aumento do salário dos ministros do STF e que este aumento gera um efeito cascata em todos os estados, principalmente no Poder Judiciário, no Ministério Público e aqui no Poder Legislativo. Não consta nessa peça este aumento. Não consta também aqui, nesta peça, talvez porque foi enviada a esta casa antes das eleições, o aumento da receita com os impostos que nós votamos aqui. Também não consta. Será que o governo acha que os deputados são palhaços? Será que o governo acha que os deputados são ignorantes? Que o povo é ignorante? Que pode mandar qualquer coisa a esta casa, que será votada e aprovada, uma peça fictícia, uma peça mentirosa? Não, mas aqui nós temos a responsabilidade. Nós temos a responsabilidade de ler, de reler, de estudar, de consultar nossos consultores aqui da casa e fazer o que é certo para a população do Maranhão. É a responsabilidade que o povo nos deu, senhoras e senhores deputados e deputadas. E aí continua. Continua. A questão do FEPA, que já foi várias e inúmeras vezes discutidos aqui nessa casa. O FEPA
está quebrado, o Fundo dos Aposentados está quebrado. E o que o governo quer fazer? Inventou uma transferência de R$500 mil do Funbem, que provavelmente será uma brecha para uma provável aquisição do Hospital Carlos Macieira. Hospital Carlos Macieira, que faz parte do patrimônio dos aposentados e pensionistas do Estado do Maranhão. Como está deficitário, como o governo não tem recurso para pagar os aposentados e pensionistas, quer comprar, o próprio governo fazer uma transação e comprar o Carlos Macieira. E coloca de forma irresponsável aqui uma transferência de R$500 mil do Funbem. Agora, nós vamos avaliar, se isto for feito, nós vamos avaliar o preço do Hospital Carlos Macieira. O governo precisa ter responsabilidade não apenas com os pensionistas, que estarão, teoricamente, vendendo um bem deles, dos aposentados e pensionistas, mas tem que ter o respeito com o recurso público, o recurso do Tesouro, o recurso do governo. Então, nós vamos aqui cobrar que o governo faça uma avaliação com uma empresa independente do valor real do Hospital Carlos Macieira, que pertence aos aposentados do Estado do Maranhão, e que terão esta receita de aluguel, que hoje recebe para compor o fundo, o FEPA, será finalizada porque o governo vai vender o hospital. Como os senhores e as senhoras estão presenciando. Muitas aberrações em uma peça só. Muitas questões a serem esclarecidas em uma peça só. Nós precisamos avaliar com mais calma. De que adianta ter um orçamento que o governador fala muito que é participativo, que escuta o povo, se ele não escuta nem os deputados e deputadas nessa casa, que manda um orçamento desse, completamente fictício, sem o devido respeito de fazer algo dentro da realidade. E aqui nós temos uma tabela que parece mais uma palhaçada. O governo, no projeto de lei orçamentária, prevê R$10 mil para a construção e melhoramento de logradouros públicos. R$10 mil. Ou seja, em 2018, ele gasta milhões e milhões com mais asfalto, e ano que vem ele prevê gastar R$10 mil com a construção e melhoramento de logradouros públicos. R$10 mil com apoio à infraestrutura turística. R$20 mil com construção e melhorias de aeródromos. R$20 mil. Construção, ampliação, restauração, instalação de cais, R$10 mil. Conservação de pontes, R$10 mil. Implantação da Avenida Metropolitana, via urbana que ligará a BR-135 à Avenida dos Holandeses, R$10 mil. Construção e melhoramento de diques e barragens, R$10 mil. Implantação e melhoramento de hidrovias, R$10 mil. E por aí vai. Saneamento básico rural, R$60 mil. O que é isso? Isso é uma palhaçada.
Qualificação profissional para o turismo, R$50 mil. É assim que o governo do Estado do Maranhão preza o turismo, o desenvolvimento sustentável? R$50 mil para o turismo, para a qualificação profissional para o turismo. Assistência às famílias carentes, R$10 mil. Licenciamento ambiental, R$5 mil. Isso não dá para comprar nem, dá para pagar nem a gasolina. Fiscalização ambiental, 3.500. Elaboração de projetos de abastecimento de água e esgoto, R$10 mil. Falamos agora da CAEMA, R$10 mil para elaboração de projetos de abastecimento de água e esgoto. Fomento às inovações digitais. Esse aqui, pasmem, R$1.676. Por que R$1.676? Por que não arredonda para R$2 mil, que já é uma ninharia? R$1.676 para fomento às inovações digitais. Atenção, empreendedores e empreendedoras do Maranhão, donos de startup, aqueles que querem investir na inovação e no futuro do Maranhão. Temos aqui um fomento do governo do Estado do Maranhão de R$1.676. Dá para fazer muita coisa com isso. Apoio ao sistema estadual de assistência técnica, R$10 mil. Fortalecimento do associativismo e cooperativismo da agricultura familiar, R$20 mil. Arranjos produtivos locais, APLs, R$20 mil. Agora eu descobri por que o governo do Estado quis tomar o poder do SEBRAE, interferir nas eleições do SEBRAE estadual. Porque com R$20 mil para arranjos produtivos locais é uma palhaçada. Então, senhoras e senhores, a insuficiência de poupança corrente, a desmobilização de ativos permanentes para cobrir por apenas um ano o déficit da Previdência, porque pode vender o Carlos Macieira, mas o recurso ali será utilizado por, no máximo, um ano. Não existe um planejamento de longo prazo, uma estratégia orçamentária para que o governo do Estado possa colocar de volta nos trilhos o desenvolvimento do nosso Estado e o equilíbrio fiscal. Utilização descaracterizada de receitas de capital para cobrir despesas correntes do Tesouro. Não pode, é ilegal. Você não pode cobrir despesas correntes do Tesouro com receitas de capital. É ilegal. Podemos até entrar com MADIM contra esse projeto de lei. Como o Estado está impedido de obter garantias da União para novos financiamentos, esgotados os recursos das atuais operações de crédito, a capacidade de investimento será levada a um mínimo nunca experimentado, conforme eu disse há pouco. Enfim, há insuficiência na despesa de pessoal. Então, senhoras e senhores, maranhenses, estamos aqui diante de um projeto de lei orçamentário, mais uma vez, fictício. No ano passado, fui o único deputado que tive a coragem, ou um dos únicos deputados que tiveram a coragem de votar contra o orçamento do Estado, e este ano votarei, amanhã, contra esta peça fictícia que é o orçamento do Estado. Porque daqui eu tenho certeza absoluta que o governo do Estado mente em mais de 50% do que foi colocado aqui neste projeto de lei. Eu tenho a certeza absoluta que começaremos o ano com este projeto de lei, mas que no final do ano a realidade será completamente alterada, sem um mínimo planejamento, sem um mínimo respeito em relação a essa casa, em relação a nós, deputados e deputadas. Porque este projeto é simplesmente
uma justificativa, é simplesmente um trâmite legal que o Executivo teria que fazer com devido respeito a esta casa, ao povo maranhense, por sermos representantes do povo maranhense, mas que vejo hoje um projeto como este, que não condiz com a realidade, que se utiliza de má fé para enganar os deputados e o povo do Maranhão, porque não é a realidade. É impossível que este projeto seja o mínimo de uma realidade que teremos no ano que vem. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado.